Amados, graça e paz, bom dia a todos. Louvado seja o Senhor por mais um dia que Ele fez para a sua glória. Afinal, um dia comunica para o outro a glória de Deus. Estamos mais uma vez felizes, por esse domingo, por essa oportunidade de estarmos reunidos em espírito, virtualmente, mas em espírito, numa mesma unidade de espírito, para louvarmos o Senhor e avançarmos em conhecer o Senhor através da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Gostaria de, com os amados, iniciarmos esse tempo de reunião lá no livro de Isaías 53, amados. Isaías 53. Por favor, abram a sua Bíblia no livro de Isaías 53. Isaías 53. Quem achou, diga amém. Aqui o profeta declara: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores na morte, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, possa aplicar a sua palavra preciosa à nossa vida, a nossos corações, meus amados. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, pelo seu sacrifício, pela sua vida entregue a nosso favor. Vamos orar para entregar esse tempo ao Senhor. Senhor, te louvamos, Senhor, por mais um domingo, por mais um dia, Senhor, que o fizeste para a tua glória, para que prossigamos em te conhecer, para que possamos te adorar, Senhor. Pai,
Fala conosco, Senhor, na manhã de hoje, Senhor, através de cada canção, cada oração, através da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós depositamos sobre Ti a nossa confiança, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, Senhor. Que o Senhor leve cativo cada obediência, Senhor, cada pensamento em obediência a Cristo Jesus. É o que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ter um período precioso de louvor. Tá aqui? Convocar a equipe de louvor. Graças e paz a todos, amém. Vamos nesse momento louvar o Senhor. Eu peço que você se desprenda de tudo que possa tomar sua atenção nesse momento. Que você foque realmente em quem merece a sua atenção. No Espírito Santo de Deus, no nosso amado Deus. Vamos louvar nesse momento. Sabemos que não podemos passar a Páscoa juntos como passamos todos os anos, infelizmente. Mas nós estávamos unidos em Cristo Jesus. Nós estávamos unidos pelo amor do Senhor, por aquele sacrifício que Ele fez ali naquela cruz. Então vamos louvá-lo, agradecendo por aquele sacrifício, agradecendo por aquele amor que Ele fez por mim e por você. Vamos dizer, por amor, a sua vida entregou. Meu Senhor humilhado foi, como uma flor machucada no jardim. Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você. Vamos louvá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Criado por tuas mãos.
riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim, por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Ele para que Ele nos renove. Senhor, vamos dizer que não queremos ser igual ao que éramos antes. Vamos orar com melodias nesse momento, porque a canção, ela é uma oração com melodias. Então vamos orar pedindo a Ele para que Ele renove, nos mude, nos transforme. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus.
abençoe. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Esse período de louvor, esse período que expressamos a nossa devoção, nossa gratidão ao Senhor através das canções. Louvado seja o Senhor. Vamos estudar na nossa EBD do dia de hoje a lição 5 do guia doméstico, do nosso culto doméstico. A lição número 5, que trata do Cordeiro, símbolo da graça e de nossa esperança. Vamos abrir aí a lição 5. O Cordeiro, símbolo da graça e da nossa esperança. O Cordeiro, símbolo da graça e da nossa esperança, lição 5 do nosso guia doméstico. Como texto-chave, teremos 1 Pedro 1, do verso 18 até o verso 21. 1 Pedro 1, do verso 18 ao verso 21. Eita, aqui está curto. Aqui está curto, deixa eu ver. 1 Pedro 1, 18 até o 21. Vamos ler, amados. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez, amados. Colocar esse período de estudo da palavra diante do Senhor, nossa dependência dele. Senhor, nós colocamos diante de ti esse tempo, Senhor. Traz para nós entendimento, Senhor, da tua palavra, revelação, sabedoria do alto. Precisamos compreender os teus desígnios, a tua obra em nossas vidas, Pai. Compreender a profundidade do teu sacrifício por nós, o que isso representou, o que isso representa, como deve ser o nosso procedimento daqui para frente. Pai, fala conosco, Pai. Quebranta nosso coração, aviva o nosso espírito. Sê conosco, Senhor. Nos anima essa manhã, nos conduz mais uma vez à alegria da salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia acompanha as nossas vidas dia após dia, assim como a tua graça. Por isso estamos felizes, estamos mais uma vez alegres na tua presença, Senhor. Cheios de expectativa, Senhor, de que hoje prosseguiremos mais um passo, Senhor, no conhecimento do Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amados, nós estamos estudando a lição número 5 do nosso guia doméstico, esse PDF que cada um recebeu, tá certo? No seu e-mail, no seu WhatsApp. Então abram aí, por favor, na lição 5, tá? Que trata do Cordeiro, símbolo da graça e da nossa esperança.
Então, esse foi o texto-chave, tá? Proposto aqui pela nossa apostila, certo? O texto de 1 Pedro 1, 18 e 21, que fala do sacrifício do Cordeiro, certo? Que nos resgatou das trevas, certo? De maneira que fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Então vamos aqui, compreender, vamos ler o que está no texto, tá? Na sua apostila, tá? E depois a gente vai complementando, trazendo alguns comentários adicionais, tá? Entendendo. Em tempos sombrios, vale relembrarmos hoje a mais importante mensagem do mundo. Ela é a única que define nosso futuro eterno. E não tem nada mais importante que isso. Em toda a Escritura, o símbolo maior da graça é um animal. Toda vez que Deus quer dar o exemplo de sua incomensurável, da sua infinita graça, da sua graça que não tem fim, que não tem tamanho, que não pode ser medida, né? Em favor do ser humano, Deus usa esse animal, o cordeiro, e o derramamento do seu sangue. Essa mensagem é a mais importante do mundo, porque ela é o próprio Evangelho, amados. Quem nunca ouviu isso, e as conclusões que vamos chegar a esse respeito, nunca ouviu o Evangelho. Sabendo disso, que animal é esse que simboliza a graça? Então vamos adentrar, nos aprofundarmos um pouco mais, tá? No conhecimento do sacrifício do Cordeiro por nós, tá? Então vamos para o ponto 1, meus amados. Vamos começando a estudar o ponto 1. Um cordeiro no lugar de Isaac. Esse é o ponto 1. Vamos lá abrir a nossa Bíblia no texto de Gênesis 22. Texto clássico da palavra, bastante utilizado acerca do sacrifício do cordeiro. Isso aqui já era uma profecia da parte do Senhor do que haveria de acontecer. Vamos ver aqui, Gênesis 22. Acharam aí, amados? Vamos ler. Gênesis 22, a partir do verso 1 até o verso 13. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui.
Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então, amados, como diz aqui o texto, voltando para o texto do nosso PDF, aqui se trata de Abraão, um dos homens mais famosos de toda a Bíblia, tá? Cuja história está relatada aqui de forma pormenorizada. Então, ó, veja lá, esse homem se tornou famoso por sua fé expressa em um extraordinário ato de graça da parte de Deus para com ele. Olha aí, veja o tamanho da graça de Deus durante toda a trajetória de Abraão. Ele obedeceu a Deus quando a maior prova lhe foi pedida, que matasse um único filho que teve com a esposa. Olha aí, amados. Abraão, que esperou tanto tempo para ter um filho, agora se depara com uma prova como essa, de ter que matá-lo, de ter que oferecê-lo como sacrifício ao Senhor. O filho que ele havia pedido por toda a vida a Deus. E agora Deus diz: mate-o. Ele, ao ouvir, levou o seu filho a um monte chamado Moriá e se preparou para matá-lo. E agora? Isaque vai morrer? Abraão vai perder o seu único filho? Não. Deus não faria isso. Aleluia, né, amados? Aleluia pelo Senhor e pela sua graça. Nesse momento entra a graça, meu amado. Entra a graça de Deus nesse instante. Deus livra Isaque da morte. Mas quem morre no lugar de Isaque? Quem é que morre no lugar do filho de Abraão? Um cordeiro. Detalhe, amados, é um cordeiro com C minúsculo, tá? Um cordeirinho com C minúsculo. A graça de Deus providenciou um cordeiro substituto. Isaque voltou vivo para a sua casa. Amados, queria tecer alguns comentários sobre esse primeiro ponto, tá? Observe aqui, nesse primeiro instante, que a fé na graça de Deus, a fé que nós temos na graça de Deus, é a fonte de toda obediência radical. A palavra é essa. Não existe obediência radical sem fé na graça de Deus, certo? Então, todo aquele que corre risco em busca do reino de Deus tem que crer para poder obedecer radicalmente, ok? E foi isso que aconteceu aqui com Abraão. Ele obedeceu a Deus radicalmente, porque ele cria no Senhor. Ele conhecia a graça de Deus. Então, o pedido de Deus para Abraão aqui foi muito claro. Deus não deixou nada escrito nas entrelinhas. Ele foi muito claro. Olha, leva teu filho ao monte e sacrifica-o para mim. Pronto, mensagem clara. E Abraão entendeu também tudo claramente. E assim fez. Abraão, em minuto nenhum, amados, titubeou, hesitou, teve dúvidas, teve incertezas, muito embora se tratasse do sacrifício, da morte do seu filho único, do seu filho que ele tanto amava. A gente viu que isso não é o filho único de Abraão. Afinal, Abraão teve Ismael. Mas, como todos sabem, aqui é tratado como filho único porque é o único filho da promessa, tá? Então, antes de tudo, antes de prosseguirmos, cabe distinguirmos fé de gratidão, certo? Porque às vezes as pessoas não têm muita noção do que seja fé e do que seja gratidão e confundem uma coisa com a outra. Enquanto a gratidão olha para o passado e enche o nosso coração de alegria por tudo aquilo que Deus fez por nós, olha aí, a gratidão olha para o passado, a fé olha para o futuro. A fé olha para a frente, certo? Para o que ainda vai acontecer, na certeza de que Deus ainda fará muito mais. Então, veja a diferença da fé e gratidão. Enquanto a gratidão olha para trás, a fé olha para frente. Mas todas as duas sempre andam de mãos dadas com a graça de Deus. Tanto a fé quanto a gratidão, certo?
Então, ó, nesse sentido, amados, nos baseamos na graça de Deus para não perdermos a nossa esperança, certo? É na graça que estamos alicerçados, arrimados, para vivermos certos que Deus proverá. Amado, tenha certeza de uma coisa, Deus proverá na nossa vida, certo? A provisão de Deus não leva em conta talentos, esforços, méritos pessoais, para que nenhum homem se ensoberbeça. Leva em conta tão somente a sua própria graça. Então Deus considera a sua própria graça para prover na nossa vida tudo aquilo que necessitamos, tá? Então, ó, voltando para Abraão, não há dúvidas que Abraão tinha um coração cheio de gratidão por Deus. Afinal, Deus tinha contemplado ele com sua superabundante graça durante toda a sua trajetória de vida. Abraão tinha sido enriquecido por Deus em todos os sentidos, tá? Inclusive, sobretudo, né, com o sonho de ser pai já na velhice. Mas observe aqui, amados, que não foi a gratidão que impulsionou, que empurrou Abraão, certo? O levando a obedecer a Deus de forma de sacrificar Isaac ali no monte. O que impulsionou Abraão para sacrificar Isaac não foi a gratidão não, amados. Foi a sua fé, certo? Foi a certeza plena que ele tinha na graça de Deus. Olha, eu creio, eu me relaciono num Deus cheio de graça. Então ele tinha esse relacionamento, ele tinha uma fé gigantesca e foi isso que impulsionou ele, certo? A obediência radical. Quem de nós aqui já viu alguém sacrificar um filho a Deus? Quem teria essa coragem? Então veja o tamanho da fé, o tamanho da obediência do nosso amado irmão Abraão, certo? Então Abraão estava certo em todo o tempo que Deus haveria de prover o cordeiro, o substituto. E tal certeza foi demonstrada aqui, ó, claramente em todo o texto. Observe aqui no primeiro instante, no verso 5, que Abraão diz para os seus empregados: olha, fica aqui embaixo, que eu e o rapaz vamos subir o monte, vamos lá sacrificar e adorar o Senhor, e em seguida nós descemos. Ele não disse eu vou descer, ele disse nós desceremos. Então ele já estava certo de que Deus iria prover de alguma forma. Só ele não sabia qual. Mais à frente, no verso 7, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? A gente está aqui com tudo nas mãos. Temos o fogo, temos o cutelo, temos corda, temos tudo aqui. Mas cadê o sacrifício? E o pai, no verso 8, diz, mais uma vez, cheio de fé, baseado na graça de Deus: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Aleluia, né, amados? Abraão sabia que o cumprimento das promessas de Deus, certo, dependiam da vida de Isaac. Se Isaac morresse, os planos de Deus frustrariam, amados. Todas as promessas de Deus cairiam por terra. Então, ó, ele estava aí, de fato, fundado nas promessas de Deus. Se Deus havia prometido, ele cria. Ele estava crendo aí sem duvidar em instante algum. Ele sabia que Deus era fiel, certo? Ele sabia em quem ele tinha crido. Então Abraão tinha um relacionamento bastante profundo, bastante sólido, consistente com Deus, e em minuto algum hesitou, duvidou das promessas de Deus. Abraão, amados, a coisa é tão intensa que lá no verso 19 de Hebreus 11 está relatado que Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho. Então ele estava ali disposto a matar o filho mesmo, porque ele disse: olha, se eu matar Isaac, não tem problema, Deus é poderoso para ressuscitá-lo, e as promessas dele não cairão. Aleluia, aleluia pela palavra do Senhor, pela vida dos seus servos, né? Que fé nosso amado Abraão tinha, né? Quanta certeza ele tinha na graça de Deus. Abraão não entrou no rol dos heróis da fé por acaso, amados. Não foi um acaso do destino, não. Ele não entrou por acaso. Realmente, ele demonstrou por suas obras a fé que ele tinha. A justiça, né? E isso lhe foi imputado por justiça. Tanto é que Abraão foi considerado o justo. Não é? Dessa forma, amados,
Se nossa vida, trazendo para a nossa vida hoje, aplicando para a nossa vida, se nossa vida estiver arraigada na graça de Deus, conseguiremos, como Abraão, certo? Pela fé, enxergar não somente a prova. Olha aqui que no verso 1 ele diz, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Olha aí. Abraão não olhou só para a prova, não. Realmente ele viu que a prova era a maior prova, certo? Com a qual ele se deparava em toda a sua vida. Ele nunca tinha se deparado com uma prova tão grande, tá? Tão extrema contra aquela. Mas a sua fé, a sua certeza na graça de Deus, fez ele enxergar além da prova, pois ele estava enxergando a provisão. Então, da mesma forma, amados, devemos ter fé, devemos estar muito bem alicerçados na graça de Deus, arraigados, radicados nessa graça, certo? Crendo que além da prova, por pior que seja a prova, lá na frente tem a provisão. Amém, amados? As provações servem para aperfeiçoar a fé e a obediência dos santos. Foi o que aconteceu aqui com Abraão. Abraão estava sendo provado e isso aperfeiçoou sua fé, aperfeiçoou sua obediência. Mas acima de tudo, amados, acima de tudo, tudo isso serviu para demonstrar claramente a graça de Deus. Esse episódio foi maravilhoso porque, mais uma vez, revelou de forma inequívoca a graça de Deus que jamais terá fim. A incomensurável graça. Amazing grace, né? Maravilhosa graça. Aleluia. Aqui, amados, nós vemos a graça do Senhor alcançando não só a vida de Abraão, mas também a vida de Isaac. A graça aqui não só contemplava a vida de Abraão, mas de Isaac, que era a continuidade da promessa. Isaac já era um rapaz, amados. Isaac já devia ter uma estrutura física, porque o texto relata que ele estava levando a lenha. Isaac poderia ter empurrado, resistido ao seu pai, que já era um idoso, e de ter dito, pai, eu não vou ser sacrifício para ninguém aqui não. Mas em minuto algum, ele procedeu dessa forma. Isaac aqui foi um tipo antecipado de Cristo, um arquétipo de Cristo, né? Porque ele se ofereceu como ovelha muda. Isaac se entregou mansamente àquele sacrifício, àquela ordem de Deus. Porque da mesma forma que o pai cria, Isaac também cria. O pai não disse a ele, Deus proverá? Então ele creu na palavra de Deus, professada pelo seu pai. Aleluia, né, amados? Aleluia. Não é à toa que o texto chama Isaac de filho único de Abraão, porque ele é o filho da promessa e não é por acaso. Então, amados, como o favor de Deus nos alcança dia após dia. Aleluia, como a sua graça nos alcança, nos envolve diariamente, mesmo que não sejamos merecedores, não há mérito em nós. Nada que possamos fazer nos fará dignos, merecedores de tamanha graça. Então fica claro aqui nesse texto, amados, eu sei que fugindo um pouco, mas ainda mantendo aqui a linha, fica claro nesse texto a ordem exata das coisas de Deus. Deus tem uma ordem exata para a vida dos seus filhos, tá? Fé é a primeira coisa. Nada acontece sem fé, tá? Fé é a faísca que incendeia tudo. Sem fé, nada feito. Fé. Em segundo vem obediência. Em terceiro, provisão. É exatamente nessa ordem, amados. Fé, obediência e provisão. Se nós cremos, obedecemos. Se nós cremos e obedecemos, Deus proverá. Amém, amados? Então, nós temos crido e obedecido. E Cristo tem sido o Cordeiro, a maior provisão de Deus para as nossas vidas. Então esse foi o ponto 1, amados. Um cordeiro no lugar de Isaac. Aleluia. Vamos agora para o ponto 2 da nossa apostila, do nosso guia de culto doméstico. Coloquem o sangue do cordeiro nas portas. Olha aí. Coloquem o sangue do cordeiro nas portas. Vamos ler um pedaço aqui de Êxodo 12.
muito grande, né? Êxodo 12. Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ler o 13 e o 14, amados. Depois vocês leem em casa todo o texto, tá? Êxodo 12, verso 13. Aliás, do 12. Vamos ler do 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não entrará em vós praga alguma destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Então, ó, aqui está, coloquem o sangue do cordeiro nas portas. O mandamento de Deus aqui, naquele momento de libertação do povo de Israel. Então, como todos já sabem, aqui está relatado no texto, Abraão se tornou o patriarca de uma grande nação. Os seus descendentes se transformaram no povo de Israel. Mais tarde, essa nação foi escrava no Egito. Todos sabem, né? Passaram 400 anos ali no Egito, padecendo de dia e de noite, com os abusos cometidos por Faraó e os seus. Então ali passaram muitos anos de sofrimento, até que Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador, aquele que libertaria o povo da escravidão. Com essa missão, ele vai ao rei do Egito e pede que liberte o povo. Ele pede insistentemente. E o que é que acontece? A gente sabe o que é que acontece. Deus mostra o seu poder em várias situações, transformando um cajado em cobra. Deus depois, diante da dureza de Faraó, envia várias pragas, certo? Mas não adianta. O rei do Egito continua com o coração endurecido. O rei não liberta o povo. Assim Deus diz, vou tocar, está lá em Êxodo 11, do 4 ao 6. Vou tocar na coisa mais preciosa para os egípcios, seus filhos. Aqui, Deus já havia determinado a sua sentença. E agora? Todos os filhos das pessoas que moram no Egito vão morrer? Não, de forma alguma. Pois Deus providenciou um jeito de livrar os filhos do povo de Israel da morte. Quem morreu no lugar deles? Um cordeiro. Foi a confiança no sangue do cordeiro nas portas que trouxe vida. A graça de Deus nos deu vida pela morte do cordeiro. O cordeiro era o substituto. Aleluia. Amados, como todos já sabem, né? Todos já conhecem muito bem a história, certo? O povo que descendia de Abraão, o povo de Israel, o povo hebreu, foi escravizado por 400 anos no Egito. E o clamor desse povo, depois desse período, subiu até Deus. E Deus teve misericórdia, Deus se lembrou do seu povo e enviou o seu libertador, Moisés, para livrar aquele povo de tão duras aflições. Certo? E ele foi lá acompanhado por seu irmão Arão, seu irmão Arão, que era o seu porta-voz no dia a dia. E a mando de Deus realizou milagres e sinais perante Faraó, mas nada de Faraó ser convencido para deixar o povo ir para adorar a Deus no deserto. Ele insistia aqui e ali, mas não tinha jeito. Faraó continuava endurecido. Por essa razão, Deus começou a enviar pragas para o Egito. As pragas que vocês já conhecem. Mas não tinha jeito. Realmente, o Faraó estava bastante endurecido. O coração dele estava empedernido pela sua arrogância, pela sua soberba.
Em virtude disso, Deus deu a sentença final, a última praga, que seria a morte dos primogênitos, certo? De todo humano e de todo animal no Egito, tá? Mas a questão era a seguinte: e agora? E os filhos do povo de Israel? E os primogênitos dos animais do povo de Israel? O que será deles quando o anjo da morte, o anjo do Senhor, passar para ceifar a vida dos primogênitos? E agora? O que fazer? Deus providenciou uma forma, amados. A marca de sangue nas portas, nas ombreiras da porta, era o sinal de que aquele povo era o povo eleito de Deus, era o povo que pertencia a Deus, era o povo que depositava no Senhor a sua confiança. Assim, Deus mandou o povo aspergir em suas portas o sangue de um cordeiro, tá? O povo ia matar um cordeiro para cada casa e ali aspergia o sangue. E aquele sangue era o sinal da aliança de cada família com Deus. Dessa forma, o anjo não iria entrar na casa para ceifar nem menino, nem animal. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas alguém pode se perguntar, Ricardo, se Deus é soberano e onisciente, Deus está no controle de tudo, Deus sabe todas as coisas, por que o povo deveria marcar as suas portas com sangue? Afinal, Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabe quem é o povo que lhe pertence? Será que tinha perigo do anjo se confundir, Ricardo, e entrar numa casa errada? Não, amados, não. Aqui não havia risco nenhum nesse sentido, tá, amados? O anjo não iria se enganar, ok? Afinal, o que está em evidência aqui nesse texto, nessa história, não é a onisciência de Deus, tá? Mas sim a fé e a obediência do seu povo. Deus estava pondo o povo à prova e queria testar a sua confiança, tá? Deus estava providenciando para Israel libertação, salvação. Logo, todo aquele que aceitasse essa provisão divina, tá, em sua vida, deveria ser obediente ao Senhor e marcar a sua porta com sangue. Ok? Então isso era um sinal de fé, isso era um sinal de obediência, isso era um sinal de plena confiança na provisão de Deus, na graça de Deus. Amados, a mesma coisa acontece hoje em dia com o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, pois todo aquele que aceita a salvação de Deus, oferecida através do sangue de Cristo Jesus, deve ter a marca de Cristo. Amém, amados? Que é uma vida transformada, uma vida santificada, uma vida repleta de boas obras, tá? É uma vida que está sendo aspergida diariamente pelo sangue do Cordeiro. Observe aqui, que além de tudo mais, há demais, né? A segurança de cada israelita naquela noite dependia, tá, de sua permanência em cada casa marcada pelo sangue, certo? Segurança ali, era sinônimo de quê? Da marca do sangue. Então a marca do sangue representava segurança para o povo de Deus, certo? Observe que esse sentimento de sua segurança consistia na simples crença do testemunho de Deus. Não tinha mistério. Se Deus disse, tá? Olha, vai passar o anjo da morte aí para tirar a vida de todo primogênito de homem e animal, certo? Mas para vocês que creem, procurem marcar as vossas portas com o sangue de um cordeiro novo, macho, sem defeito. Então, o povo creu nesse relato, creu na provisão de que o anjo não iria entrar para matar ninguém, certo? E o povo obedeceu. Aleluia! O povo creu na palavra, obedeceu e por fim foi salvo. Veio a provisão de Deus, que foi a salvação, a libertação. Aleluia! Não existia dúvida, amados. Não existia dúvidas quanto a tudo aquilo ali, certo? Assim Deus procurou as vergas das portas que estavam aspergidas pelo sangue do Cordeiro.
E todas as vezes que o sangue estava diante dos seus olhos, Deus estava satisfeito. E eles estavam seguros. Aleluia. Glória a Deus, amados. Assim também nos dias de hoje, amados. A nossa segurança como discípulos de Cristo depende do nosso relacionamento com Deus. Depende do nosso relacionamento com Cristo, que morreu para dar fim ao pecado. E nenhuma outra coisa poderia satisfazer nossa terrível condição de pecadores, a não ser o sangue derramado de Jesus. Ok, amados? Nada poderia aplacar a ira divina, a não ser o sangue do justo, o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Logo, o sangue do Cordeiro é segurança para a nossa alma. Tá, meus amados? O sangue do Cordeiro é segurança para a nossa alma. Assim, coloquem o sangue do Cordeiro nas portas. Aleluia. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto aqui do nosso PDF. A alma que pecar, essa deve morrer. Amados, a Bíblia é muito clara em apresentar Deus como o justo e santo. Deus é o justo juiz, inclusive. E diante de alguém assim, quem erra deve reparar o erro, certo? Ou pagar a pena do erro. Olha aí. A pergunta é a seguinte: será que nós teríamos condições de reparar o nosso erro? É claro que não, né, amados? Só nos restaria a segunda opção, que era pagar pela pena do erro. Então, amados, a Bíblia também diz que todas as pessoas da terra já nascem com o vírus do pecado. Isso aqui é pior do que o Covid-19, do que o coronavírus. Isso aqui mata, e mata a nossa alma, não só o nosso corpo. Então, todas as pessoas nascem com esse vírus e continuarão pecando muito mais. A Bíblia também relata que todos que erram devem morrer. Porque para redimir a culpa, só com derramamento de sangue. E agora, todos morreram? Não. E quem morria no lugar de todo mundo que errava? Um cordeiro, amados. Cordeiro com C minúsculo. Lá no Velho Testamento, o povo, pecava diariamente. E a cada ano era necessário apresentar os sacrifícios, tá? E tinha o sacrifício de expiação. E lá havia a morte de um cordeiro, que era um animal, tá? Um cordeiro com C minúsculo. E esse cordeiro levava sobre si o pecado do povo, ok? Então, dessa forma o povo não precisava morrer para pagar os seus pecados. Então, qualquer um que pecasse não precisaria morrer. Havia um cordeiro, providência da graça. Olha aí. O cordeiro, amados, é providência da graça, é provisão da graça. É a maior demonstração da graça de Deus para as nossas vidas. Cada um deveria ter fé e colocar as mãos sobre o animal, certo? Para simbolicamente transferir os seus pecados. Era assim que funcionava, tá? Era a expiação que era feita através daquele animal, daquele cordeiro que era o substituto. Então, amados, olha só. Quanto a esse ponto 3. A Bíblia toda aqui, no Novo Testamento, relata que o homem pecou contra Deus, certo? Todos pecaram e se tornaram destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Afinal, o salário do pecado é o quê? A morte. O homem estava no beco sem saída. Pois, de um lado, o pecado se demonstrou como algo totalmente maligno aos olhos de Deus. E, de outro lado, o homem se via impossibilitado de se limpar do seu próprio pecado, de perdoar o seu próprio pecado. Veja a situação com a qual o homem se deparava aqui diariamente. Assim, a única maneira de fugir da ira vindoura, a única maneira de escapar da condenação pelo próprio pecado,
era estar debaixo do sangue do Cordeiro. Cristo Jesus que morreu pelos nossos pecados, pagando um alto preço pela nossa redenção. Amados, vamos continuar. A gente está tratando o ponto 3 da nossa apostila, do nosso guia doméstico, que trata a alma que pecar, essa deve morrer. Como todos já sabem, todos pecaram, certo? E estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Afinal, cada um de nós já nascemos com o DNA de Adão, ou como diz o texto aqui em PDF, com o vírus do pecado, certo? E olha só, em virtude disso aqui, mas aleluia pelo sacrifício de Cristo, pela vida de Cristo, que mudou o nosso DNA, certo? Ele não consertou o nosso DNA velho, ele nos deu um novo DNA, nos deu um novo coração. Ele não consertou o nosso coração antigo, ele não consertou a nossa vida velha, ele nos deu uma nova vida. Aleluia! Tudo isso aqui foi resultado do seu derramamento de sangue, na condição de Cordeiro de Deus. E agora, todos morreram? Não. E quem morria no lugar de todo mundo que errava? Olha aí. Cada um de nós erramos, amados. Todos nós erramos durante toda a nossa vida. Eu tenho certeza que se pudessem passar num telão no centro da cidade todo o pecado que nós cometemos durante a nossa vida, nós fugiríamos desesperados. Nós desapareceríamos da nossa cidade com vergonha. Mas toda essa vergonha Cristo levou sobre si ali naquela cruz. Então, voltando para cá. A Bíblia diz que o homem pecou. O homem estava condenado à morte eterna, certo? O homem necessitava da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. O homem estava, como eu falei, num beco sem saída, porque de um lado o pecado é algo abominável aos olhos de Deus, é algo que Deus abomina. Deus detesta o pecado, tá? Deus não tem parte alguma com o pecado. Deus e o pecado são água e óleo, não se misturam, certo? Nesse sentido, de um lado temos essa situação, Deus detesta o pecado. Do outro lado, temos uma situação terrível, porque o homem não podia se livrar do seu próprio pecado. O homem não podia, por seus próprios meios, perdoar o seu próprio pecado. E agora? Vem aquela famosa frase, e agora, José? O que fazer? A única maneira, o único meio que nós tínhamos e temos para fugir da ira vindoura de Deus, do cálice de sua cólera, né? E escapar da condenação do nosso próprio pecado, é estar debaixo, estar coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Cristo que morreu pelos nossos pecados. Cristo que pagou um alto preço em favor da nossa redenção, do perdão dos nossos pecados, para nos lavar e nos purificar e nos redimir de todas as nossas faltas. Amados, lá em Colossenses 2, eu amo esse texto, eu sempre que possível, eu sempre trago ele à tona. Colossenses 2, do verso 13 e 14, está escrito: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Cristo vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amados, interessante aqui, sempre gosto de fazer uma ilustração. Jesus é o nosso advogado. A palavra relata isso. Jesus é o nosso advogado. Temos um advogado perante Deus. Deus é o justo juiz. É aquele que vai julgar a nossa causa. Jesus vai nos defender. E quem é o nosso acusador? Quem é o promotor de justiça aqui nessa seara judicial? É Satanás. Satanás é o promotor de justiça, é o acusador. E ele tinha um escrito de dívida que constava contra nós. Ele tinha um título executivo judicial pronto para ser executado, amados. Pronto para ser executado na portinha do gol, certo? A sentença do juiz aqui já estava prestes a ser determinada.
que era o quê? Pena de morte para nós e de morte eterna. Nós estávamos na iminência de sermos condenados à morte eterna, de passarmos uma eternidade longe de Deus, de vivermos uma eternidade ao lado do diabo e de seus anjos. Olha que coisa trágica, né? Essa era a nossa situação, em virtude do nosso pecado. Mas, aleluia, a graça do Senhor Jesus nos alcançou. A graça do Pai nos alcançou quando Cristo tomou a sua cruz e derramou seu sangue. Ele rasgou esse escrito, ele comprou a nossa dívida, pagou a nossa dívida, comprou a nossa dívida. Em seguida ele rasgou esse escrito de dívida. Ele rasgou. Aleluia, isso é graça. Certo? Esse escrito que constava contra nós, esse título executivo que estava prestes a ser executado, com a sentença de pena de morte, foi rasgado. Aleluia. Olha que coisa, né? Aleluia, amados. Dessa forma, toda a ira de Deus que estava destinada a mim e a vocês, certo? Foi derramada sobre Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Aleluia. Para perdão do nosso pecado, para nos dar uma nova vida. Uma vida agora repleta de esperança, gozo e paz. Amém, amados? Isso é fruto da graça do Senhor por nós. Se Deus não fosse essa fonte inesgotável e eterna de graça, nós estaríamos perdidos no mundo, amados. Sem esperança, sem rumo. Mas a obra de Deus não para por aí. Aleluia. Afinal, se Deus usou de misericórdia para conosco lá no passado, precisamos crer que Ele usará de sua graça e misericórdia também no futuro. Ok, amados? Nós olhamos para o passado, somos gratos por tudo o que Ele fez, a sua obra por nós lá na cruz, lá atrás, mas isso deve mudar a nossa forma de viver, pois devemos crer e olhar para frente, para tudo aquilo que Ele ainda fará, para tudo aquilo que a graça dEle fará em nossas vidas ao nos alcançar. O reverendo John Piper, ele afirma que graça e misericórdia são duas coisas que não se confundem, embora andem juntas, né, de mãos dadas, tá? Enquanto a graça é a bondade de Deus mostrada a pessoas que não merecem, olha aí, o que é a graça, Ricardo? O reverendo John Piper disse que é a bondade de Deus mostrada a pessoas que não merecem. A misericórdia, por sua vez, é a bondade de Deus mostrada a pessoas que estão numa situação miserável. Amados, e nós estávamos nessa situação miserável. Mas Deus usou de misericórdia para conosco, pois estávamos condenados à morte, destituídos da glória de Deus. Mas Cristo Jesus mudou a nossa sorte, tomando o nosso lugar ali naquela cruz. Aleluia, amados. Jesus é o Cordeiro substituto. Aleluia. A alma que pecar, essa deve morrer. Cristo, que nunca pecou, se fez pecado por nós e morreu em nosso lugar. Aleluia, amados. Nós tivemos a Páscoa esses dias, que retratava muito bem isso. Não pudemos estar juntos para nos alegrarmos nesse sentido, mas a Páscoa retrata bem esse sacrifício de Cristo por nós. Então Jesus é o Cordeiro substituto. Cordeiro agora com C maiúsculo, tá, amados? Cordeiro com C maiúsculo. Não é aquele cordeiro lá do Velho Testamento com C minúsculo, que precisava morrer todos os anos, cujo sacrifício era ineficaz, precário, mas agora era um sacrifício totalmente eficaz, um sacrifício estável a nosso favor. Aleluia, amados. Jesus é o Cordeiro substituto. Vamos para o quarto ponto e ponto final. Eis o Cordeiro de Deus. João 1, 29. Deixa eu ler esse texto aqui de João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte,
viu a João que vinha para ele e disse, viu João a Jesus, né, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o testemunho de João Batista, o profeta. Depois de tudo que vimos, por que então não ficamos matando o cordeiro todo dia? Por que aquelas coisas antigas, aliás, matando o cordeiro todo dia, já que erramos e muito? Está aqui no texto, tá? Acompanha o seu PDF. Por que aquelas coisas antigas deveriam passar? Né? Essas coisas deveriam passar. Os cordeiros não resolviam completamente a situação. Cordeiros com C minúsculo, tá, pessoal? Que é um animalzinho. Ele não resolvia essa situação. Uma ovelha, um pombo, nada disso resolvia essa situação, tá? Mas agora nós temos outro tipo de cordeiro, um cordeiro com C maiúsculo, Cristo Jesus, que há 2000 anos atrás nasceu, aqui veio ao mundo como homem, né? Esse homem veio como resposta ao problema do cordeiro. Por isso, quando João Batista o viu nas margens do Rio Jordão, disse, aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Do mesmo jeito que no passado os erros das pessoas eram colocados nos cordeiros animais, ao impor as mãos, e ele morria em seu lugar. Hoje, com esse outro cordeiro, cordeiro com C maiúsculo, Cristo Jesus, Filho de Deus, acontece a mesma coisa. Aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, segundo Coríntios 5:21. A graça de Jesus Cristo, substituto, ele é a solução do nosso mal. Olha aí, a humanidade vive em busca da solução para o mal, para a depressão, para a opressão, para todos essas aflições, né, que assolam o mundo diariamente. E ainda não acordaram, não despertaram para a realidade, tá, de que a solução se chama Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele é a resposta da graça de Deus, amados. Ele é o nosso Cordeiro, nosso substituto. No monte de Deus, Deus proverá. E Deus proveu a nosso favor um Cordeiro, Cristo Jesus. Amados, Jesus é o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade pecou. Eu não preciso aqui perder meu tempo tentando provar que eu e você pecamos, somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Não preciso fazer isso. Isso é uma realidade. Logo, Jesus é o sacrifício por nós, a nosso favor. Os judeus, naquela época, compravam ovelhas, os mais pobres compravam pombas, tá? Para sacrificar a favor dos seus pecados, para expiar os seus pecados, tá? João Batista, sabendo disso, quando viu Jesus, apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que João Batista estava dizendo ali para os judeus naquele instante? Ele estava dizendo, olha, essa coisa aí ineficaz de ficar matando de tempos em tempos ovelha, pombo, isso não vale mais nada. Estamos agora entrando na nova aliança. Estamos saindo da lei. E agora estamos entrando no império da graça. Aleluia. Saímos do império da lei no Velho Testamento e estamos agora entrando no império da graça, onde a graça de Deus reina. Então esses sacrifícios aí, que eram sombra, agora não valem mais nada. Agora nós temos a substância. Nós temos o verdadeiro sacrifício por nós, Cristo Jesus, esse aqui, o Cordeiro de Deus que há de tirar o pecado do mundo. Era isso que João Batista estava dizendo. João estava demonstrando aos judeus, certo, que os seus pecados não poderiam ser perdoados, ser limpos pelas suas obras, pelos seus próprios méritos, mas apenas pela fé em Cristo Jesus. Olha aí. Olha aí. Você vai lá para frente, para o livro de Apocalipse, tá? Aí você vê João, não João Batista, mas João apóstolo, né? Relatando que via o Cordeiro de Deus assentado no trono dos céus.
ele também viu aqui, ó, o povos, né, de muitas línguas e nações clamando todo o tempo diante do Cordeiro. Então Jesus Cristo, amados, como Cordeiro, é a única resposta de Deus para o clamor do mundo. Certo? O mundo está clamando, está gemendo, de noite e de dia. A criatura, né, a criatura geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então essa criação está aí, a cada dia clamando, sem esperança, sem paz e sem alegria. Tá? Há muitas religiões tentando trazer soluções para milhões, bilhões de pessoas. Mas a solução é Cristo Jesus, não é uma religião. É o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é a resposta de Deus, né? Fruto de sua graça, é a resposta de Deus para toda a humanidade, que clama de noite e de dia. Amados, se quisermos ter uma vida de esperança, de paz, se quisermos o perdão dos nossos pecados e a salvação, isso só é possível por meio do sangue do Cordeiro. Isso jamais será possível por meio de obras ou do mérito de quem quer que seja. A palavra declara que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa salvação depende de crermos no sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Amados, eu queria terminar esse ponto 4 lendo Apocalipse 5:11. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 5:11. Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 5:11. Aqui é João narrando, amados. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, amados. Que possamos viver dessa forma, prostrados diante do Senhor, adorando Ele dia a dia. Afinal, somente a Ele é devido todo louvor, toda a honra, toda a glória, todo domínio pelos séculos dos séculos. Voltando para o texto, vamos para a parte final que diz refletindo. Quais são as reflexões aqui que o autor desse texto em PDF traz para as nossas vidas? Primeira delas, o Cordeiro e a graça são sinônimos no plano eterno de Deus. Olha aí, graça e Cordeiro têm o mesmo sentido, tá? A graça é um favor de Deus, o Cordeiro é um favor de Deus para as nossas vidas, tá? Para as pessoas que deveriam ser sacrificadas, Deus manda o Cordeiro como sacrifício. Olha aí, amados, a semelhança de Isaac, nós íamos ser sacrificados, mas Deus mandou o Cordeiro, mandou a sua provisão. Para as pessoas que deveriam morrer, Deus manda o Cordeiro para morrer. Aleluia. Para as pessoas que deveriam pagar por seus pecados, Deus manda a gente a pagar pelos nossos pecados com a nossa morte, amados. Porque não havia outra forma. E a nossa morte aqui, quando eu falo de morte eterna, condenação eterna, uma eternidade longe de Deus, uma eternidade vivendo ao lado do diabo e de seus anjos. Olha que trágico. Mas Deus, em sua infinita graça e bondade, nos livrou de tamanha condenação. Então, para as pessoas que deveriam ser condenadas, Deus manda o Cordeiro absorver a condenação. Aleluia! Quem confia em qualquer outra coisa para ser salvo, que não o Cordeiro, nunca ouviu o Evangelho. E você, já aceitou o Cordeiro? Vamos orar, amados. Orar para que
a mensagem do Evangelho, né, que trata do sacrifício do Cordeiro, seja pregada por nós, para que essa mensagem seja pregada de acordo com a Bíblia, de acordo com o que nós falamos aqui essa manhã, tá? De forma simples, clara, para que seus familiares aceitem, seus familiares, seus oikos, né? Seus familiares, seus amigos, essas pessoas próximas, né? Ouçam essa mensagem, creiam no sacrifício e realmente possam ser salvas. Vamos orar, amados, desse tempinho final. Senhor, te louvamos pela tua palavra e, acima de tudo, te louvamos pelo teu sacrifício por nós, Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, pela tua graça que não tem fim, Senhor. Sendo nós pecadores, Pai, a única coisa que nós merecíamos era a tua ira, a tua cólera, Senhor. Mas o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor usou de bondade, sendo nós miseráveis, Pai. Homens miseráveis, Pai, destituídos da tua glória. Mas aleluia, Senhor, que a tua graça nos alcançou e o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados, nos purificando, Senhor, nos redimindo, Senhor, fazendo de nós uma nova criatura, Senhor, nos dando um novo coração, nos dando a mente de Cristo para compreendermos os teus desígnios. Obrigado pela obra que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Por isso, na manhã de hoje, nós pedimos intrepidez e ousadia, Senhor, para pregarmos essa mensagem para as pessoas, Pai. Pedirmos aqui sabedoria, Senhor, para pregarmos essa mensagem de acordo com a tua palavra, com o padrão do alto, com o padrão das Escrituras, Pai. Nada aquém da tua verdade, Senhor. Pedimos graça, Senhor, para trazer essa verdade, Senhor, para as nossas famílias, para os nossos amigos, as pessoas próximas, Pai. E que o Senhor quebrante o coração dessas pessoas, que o Senhor alcance aqueles que são seus. Por favor, meu Pai, que o Senhor unja as nossas vidas, Pai, com o Espírito Santo e poder, para que possamos pregar com autoridade, Senhor, a tua palavra, falar com conhecimento de causa do sacrifício, Senhor, de Cristo Jesus em nosso favor, pois nisso consiste o teu evangelho. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo conhecimento da tua palavra, que isso se traduza em vida, Senhor. Que isso não fique só na mente, mas se traduza em vida, gerando fé, gerando obediência, para que possamos experimentar a provisão de Deus, a graça de Deus, dia após dia. Em nome de Jesus oramos essa manhã, te louvamos e te bendizemos. Amém, Senhor. Amados, glória a Deus. Glória a Deus por essa manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de nós, da sua igreja. Mais tarde estaremos juntos, né? A partir das 18 horas, na nossa reunião da noite.